Humilhe-se a si mesmo. Se não se humilhar, Deus fará isso por você. E confie em mim, é muito mais confortável se você mesmo fizer. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Obrigada por estar conosco hoje. Eu acredito que você vai ouvir algo que você vai precisar. Ontem eu comecei a falar sobre os 7 pecados capitais. Agora, não há nada na Bíblia que diga que esses pecados sejam os 7 pecados capitais, mas de acordo com a tradição cristã, e sabemos o quanto gostamos da tradição, diz que existem 7 pecados capitais. Acho que são pecados que deveriam ser piores do que qualquer um dos outros. No entanto, sabemos que pecado é pecado. A Bíblia diz, no entanto, que a imoralidade sexual é pior do que alguns dos outros, porque é um pecado contra seu próprio corpo. Então falamos sobre inveja, já falamos da gula, estávamos falando da ganância. Quando terminamos ontem, deixe-me ler algumas escrituras finais antes de passarmos para o próximo. Lucas 12:15, então Jesus disse a eles, cuidado, ponto de exclamação. Estejam atentos contra todos os tipos de ganância. Não podemos simplesmente supor, nenhuma dessas coisas me trará problemas. É preciso ter cuidado. A vida, ela não consiste na abundância de bens. Então isso ter um monte de coisas não faz as pessoas felizes. Tem muita gente rica e infeliz. E Deus quer que tenhamos coisas boas. Não há nada de errado com isso. Eu amo coisas bonitas, mas precisamos ter certeza de que sabemos que não é daí que vem a nossa alegria. Você tem mais alegria, mais abençoado é dar do que receber. Você recebe mais alegria ao ser uma bênção para outra pessoa do que quando você recebe algo. 1 Timóteo 6, do 17 ao 19, ordena aos que são ricos neste mundo que não sejam arrogantes, nem coloquem sua esperança na riqueza, que é tão incerta. Cara, isso não é verdade? A Bíblia diz que a Babilônia cairá em um dia. Não sei exatamente quando isso acontecerá, mas Babilônia acha que é esse sistema mundial. E a Bíblia diz que ele cairá num só dia. Pensem quando a Bolsa de Valores caiu. Em 1929, quero dizer, num dia, o mundo ficou totalmente diferente. Deposite sua esperança em Deus, que ricamente nos fornece tudo para o nosso deleite. Ordena-lhes que façam o bem, que sejam ricos em boas ações, que sejam generosos e compartilhem. E desta forma depositarão tesouros para si, como um firme fundamento para a era vindoura. Agora, o próximo dos 7 pecados capitais é a luxúria. E a luxúria não é só o pecado sexual. Podemos cobiçar coisas, creio que qualquer coisa que queremos, tanto que achamos que não podemos ser felizes sem aquilo, é luxúria. E essa é talvez a melhor definição que posso dar e que é prática e que todos podemos aplicar em nossas vidas diárias. Tenha muito cuidado quando começar a pensar. Não vejo como posso ser feliz se eu não tiver isso. 1 Coríntios 6,18 diz, fuja da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que uma pessoa comete estão fora do corpo, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. E aqui um fato interessante, 40% das pessoas casadas são afetadas pela imoralidade. E 95% das pessoas fazem sexo antes do casamento. Você sabe como seria bonito, mas incomum, hoje em dia, um homem e uma mulher, um rapaz e uma moça se casarem, ambos serem virgens? Nós assumimos uma atitude muito desleixada. E sabe, é claro, hoje todo mundo pensa que é só namorar e o próximo passo é viver juntos, o que não é bíblico. Isso não é certo. E é algo que as pessoas não devem fazer.
O próximo dos 7 pecados capitais é o orgulho. Uau! Bem, dizem que este é o mais difícil de se evitar. Acho que provavelmente é, sabe? O orgulho nem te deixa dizer que você é orgulhoso. Sabe, eu não conseguiria vender uma série sobre o orgulho porque as pessoas que precisam serem orgulhosos demais para comprá-la. Então tenho que esconder coisas assim em outros títulos, tipo como ser verdadeiramente feliz. Orgulho significa pensar mais sobre si mesmo do que deveria. E a primeira coisa que acontece quando pensamos mais em nós do que deveríamos é que pensamos menos nos outros do que deveríamos. Para ser melhor do que outra pessoa, sempre temos que diminuir a alguém. E não há nada que eu deteste mais do que ver um líder, especialmente um líder espiritual, destratar as pessoas. Isso, para mim, é o pior. Quando o orgulho entra, então vem a desgraça, mas com a humildade vem a sabedoria. Provérbios 16:5. O Senhor detesta todos os soberbos de coração, e tenho certeza disso, eles não ficarão impunes. Provérbios 16:18. O orgulho precede a destruição e o espírito altivo precede a queda. Agora, um dos melhores exemplos na Bíblia é o rei Nabucodonosor. E é realmente muito incrível se você estudar o primeiro capítulo. Daniel 4:1-4. Eu, o rei Nabucodonosor, às nações e aos povos de todas as línguas que vivem em toda a terra, desejo que prosperem grandemente. É meu prazer, agora escutem isso, é meu prazer falar sobre os sinais milagrosos e maravilhas que o Deus Altíssimo realizou por mim. Deus recebendo crédito. Quão grandes são os seus sinais, quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno. O seu domínio perdura de geração em geração. Aqui está o resultado de dar a Deus o crédito. Rei Nabucodonosor estava em casa, no meu palácio, contente e próspero. E a Bíblia Amplificada diz, e à vontade. Então, ele era um cara feliz. Tudo estava indo bem para ele, mas ele estava dando todo o crédito a Deus. Agora, esses são os 4 primeiros versos do capítulo 4. No versículo 30, eu não sei quanto tempo passou nesses 26 versículos da Bíblia, mas ele disse, olha que incrível, esta não é a grande Babilônia que eu construí? Como residência real pelo meu grande poder e para minha glória e para minha majestade? Uau! Isso é o que a gente chama de achar que tem o rei na barriga. E, cara, isso acontece com tantas pessoas. Sabe, há tantos líderes espirituais que caíram em pecado e trouxeram desgraça. A maioria, se realmente disserem a verdade, dirão, eu fiquei tão poderoso que pensei que eu poderia fazer qualquer coisa que quisesse. Então, com grande poder, precisa sempre haver uma grande humildade. E dar a Deus o crédito. Em qualquer talento, se você tem um grande talento, as pessoas vão te elogiar, o que é bom. Seja gracioso, diga obrigado. Mas então, vire-se e entregue isso a Deus. Quantas vezes, quando as pessoas me dizem como mudei suas vidas, isso e aquilo, dentro de mim eu estou dizendo a Deus, nós dois sabemos que não fui eu, foi você. Você tem que lutar contra isso, porque se você não lutar contra isso, isso te pegará. E o orgulho sempre vem antes da destruição. E Deus não pode promover alguém que não seja humilde. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e Deus, no devido tempo, vos exaltará. Humilhe-se a si mesmo. Se não se humilhar, Deus fará isso por você. E confie em mim, é muito mais confortável se você mesmo fizer. Se fizer isso no privado, ele não terá que fazê-lo em público. Ainda estavam as palavras nos lábios do rei,
quando veio do céu uma voz, e isto é o que está decretado para você, rei Nabucodonosor, a sua autoridade real foi tirada de você. Então, assim que ele tomou crédito pelo que Deus estava fazendo, ele perdeu seu poder. Você será expulso do meio dos homens e viverá com os animais selvagens, e você comerá capim com o boi. 7 tempos passarão sobre você até que você reconheça que o Altíssimo é soberano sobre todos os reinos da terra e os dá a quem ele quiser. Agora, se você ler toda essa história, ele se tornou como um animal selvagem e vivia no campo com os animais selvagens. E eu amo que a Bíblia diz, ela diz que ele caiu em si e recuperou seus sentidos. Às vezes nós meio que perdemos a cabeça com a nossa grandeza e precisamos chegar em nós e dizer, bem, espere um minuto, este não sou eu. Tudo o que nós fazemos é bom que façamos pela graça de Deus. É tão somente porque Deus nos dá a capacidade de fazê-lo. Não somos nada sem Ele. Tento me lembrar disso diariamente. Eu não sou nada sem ti. Jesus disse, sem mim vocês não poderão fazer nada. Nesse tempo, minha sanidade foi restaurada, minha honra e esplendor foram devolvidos a mim para a glória do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram, eu fui restaurado ao meu trono e me tornei ainda maior do que antes. Então, Deus é o Redentor. Não há ninguém que seja tão ruim que não possa ser redimido e perdoado. Não há nada que você tenha feito que não possa ser perdoado. Não há ninguém que esteja tão ruim que não possa ser restaurado. E assim, quando você ouve ensinos ou pregações assim, parece um pouco conflituoso. Isso não é para fazê-lo se sentir sem esperança, como se você fosse uma causa perdida, mas isso é para fazer você voltar e dizer, Deus, eu entendo que não sou nada sem ti, perdoe-me. E Deus, Ele é um Deus de redenção, Ele vai trazer as coisas de volta e torná-las melhor do que eram antes. Amém? Jó passou por um momento difícil, mas no final ele recebeu 2 vezes mais do que ele tinha antes. E me foi dado tanto conforto em minha vida, depois de ser abusada pelo meu pai. Mas em Isaías 61:7 diz que Deus, pela sua vergonha passada, lhe dará uma dupla recompensa. Ele lhe dará uma dupla recompensa. Amém? Pois Deus ama a justiça. Orgulho. Um dos 7 pecados capitais para o qual os teólogos e filósofos reservaram um lugar especial é o orgulho. Luxúria, inveja, raiva, ganância, gula e preguiça são todos ruins, dizem os sábios, os caras super espirituais. Mas o orgulho é o mais mortal de todos. É a raiz de todo o mal. É o início do pecado, porque foi o pecado que Satanás cometeu e que derrubou a ele. Você pode até dizer que é o pecado que Adão e Eva cometeram ao pensar que sabem mais do que Deus. Sabe? Deus disse para não fazer isso, mas vamos fazer assim mesmo. O orgulho nos leva ao quê? A julgar outras pessoas. Nos leva a criticar as pessoas, a pensar mais de nós mesmos do que deveríamos, a não aceitar receber correção. Pessoas orgulhosas têm muito mais dificuldade em dizer eu estava errado. Ou elas têm dificuldade em dizer a culpa foi minha. Dizer sinto muito é difícil para elas. O orgulho nos faz tomar o crédito por coisas que Deus e os outros fizeram. O orgulho não gosta de dar às outras pessoas o crédito que lhes é devido. O orgulhoso vai deixar outra pessoa fazer todo o trabalho e tomar o crédito para si. O orgulho se gaba e se vangloria. O orgulhoso fala excessivamente sobre si mesmo e de suas realizações. Elas realmente gostam muito de si mesmas. Preguiça. Vou lhe dizer algo. Eu fico um pouco impaciente quando vejo um daqueles animais que eles chamam de bicho preguiça, sabe? É tipo, vai em frente, vai, eu fico pensando,
Eu não sei se alguém pode se mover tão devagar e sobreviver. Eu não poderia me mover tão devagar nem se eu tentasse. Relutância em trabalhar ou em fazer um esforço. A preguiça, a apatia espiritual e a inatividade são o pecado mortal da preguiça. Uma pessoa que é preguiçosa sempre quer que alguém resolva o seu problema. Eles precisam fazer isso, eles precisam fazer aquilo, sem nunca entender que eles somos nós. Seja a resposta que você quer ver no mundo. Em vez de esperar que alguém sempre faça tudo, pergunte a Deus o que posso fazer para ajudar nesta situação. Provérbios fala frequentemente sobre a preguiça e a ruína que ela causa. Um cristão deve trabalhar duro e se esforçar ao máximo. E quando digo esforço, não me refiro ao esforço da carne, sabe? Quero dizer, um esforço inspirado pelo Espírito Santo. Colossenses 3:23 nos diz: trabalhe para o Senhor de todo o coração, sabendo que é do Senhor que recebemos nossa recompensa. A preguiça é a inatividade espiritual nas coisas como oração, estudo bíblico, fazer coisas para ajudar os outros. Uma pessoa que não quer ajudar as pessoas necessitadas é um sinal de que é uma pessoa que não está muito interessada no seu crescimento cristão. Depois que nascemos de novo, devemos passar o resto de nossas vidas sendo transformados à imagem de Cristo. Romanos 8:29 diz que fomos predestinados a sermos moldados à imagem de Jesus Cristo. E ser predestinado não significa que, se Deus disse algo, automaticamente vai acontecer enquanto não fazemos nada. Significa que é isso que Deus quer, que é isso que Ele predeterminou, conforme sua vontade. E Ele abriu o caminho para isso. Mas você ainda tem que sair e pegar o que Deus lhe deu. É como eu me lembro de uma vez, eu tinha alguns presentes na minha casa para minha filha. Ela estava sendo lenta em buscá-los e eu disse a ela: se você quiser isso, você tem que vir e buscar. Eu não vou entregar na sua casa. Acho que Deus é assim conosco às vezes. Ele providenciou tudo, real e verdadeiramente. Não temos que esperar que Jesus faça mais nada. Ele já fez tudo o que precisava. Não há mais nada a fazer, Ele já fez tudo. O que precisamos fazer é tomar posse com fé. Já ouviu a frase, você colocou o pé nisso agora? Bem, sabe, o Jordão não se abriu até que o sacerdote colocasse o pé na água. Aí ele abriu. E Deus disse a Josué, ele disse: todo lugar em que você colocar a planta dos seus pés, eu já o tenho dado. Eu amo isso. Ele disse: eu já te dei, mas você tem que ir e pegar. Esses são passos de fé. E sabe, quando você sai pela fé, você nunca tem 100% de certeza de que o que está ouvindo está certo. A única maneira de saber é se você for e descobrir. E veja, as pessoas têm tanto medo de errar que ficam com medo e não fazem nada, sabe? É certo talvez querer que Deus lhes prove que aquilo é o que deveriam fazer. A questão é que não temos que ter medo de falhar, porque você falha, a menos que pare de tentar. E sempre haverá outra chance. E não é, sabe, uma pessoa que tem humildade, não a incomoda dizer: pensei que estava ouvindo de Deus, mas eu não estava. Acho que Deus prefere ter alguém que realmente acredita que está ouvindo de Deus e que sai, tenta algo e acaba errando, do que alguém que realmente acredita que está ouvindo de Deus, mas não faz nada. Até que ela receba 25 confirmações e mesmo assim ela acaba sem fazer nada. Sabe, eu tentei ir para a TV muito tempo antes de Deus me colocar lá e não funcionou. Recebemos uma única carta em 6 meses. Isso não é muito. Estávamos apenas em uma estação a cabo aqui
em St. Louis, mas eu tentei fazer um talk show e levei alguns dos nossos funcionários para entrevistá-los. O problema é que eu não deixava ninguém falar. Eu fazia a pergunta e eu mesma respondia. Então era óbvio que eu não era chamada para fazer um talk show, certo? Eu precisava esperar até eu ser a única a falar. Ok, temos uma boa escritura aqui. 1 Timóteo 5,8, todo aquele que não provê para seus parentes, e especialmente para os da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Por isso, apesar de minha mãe e meu pai terem abusado de mim quando ficaram mais velhos e Deus me pediu para cuidar deles, eu sabia que tinha que fazer aquilo. E aqui não diz, cuide deles se eles forem bons para você? Uma das nossas funcionárias está saindo para ir cuidar da mãe e ela vai poder continuar trabalhando remotamente, mas é difícil para ela sair, sabe? Ela adora estar perto das pessoas aqui e fazer parte do que está acontecendo, mas ela disse, depois de ouvi-la pregar sobre isso, e ela é uma das nossas editoras, ela diz, quando eu estava tentando tomar uma decisão sobre o que fazer, me deram um programa para editar onde você pregou esta palavra. Então, Deus às vezes vai nos dar confirmações, mas nós não prestamos atenção nisso. Então não devemos ser preguiçosos e ociosos e lentos, mas permanecer ocupados em atividades espirituais e fazer o que deveríamos. A ira. Eu acho que esse é o último, não é? Ao todo foram 7? Alguém estava contando? Sim, foram 7. A ira é uma forte raiva ou indignação. E sei que as pessoas não gostam de pensar nisso, mas Deus também às vezes fica irado. A Bíblia fala sobre a ira de Deus e eu não quero isso para mim. Então, Efésios 4:31, livrem-se de toda a amargura, raiva e ira, briga e calúnia, juntamente com toda forma de malícia. Estas são as coisas que realmente entristecem o Espírito Santo. Em Efésios 4 diz que a ira, a amargura, o ressentimento, essas coisas entristecem o Espírito Santo. E me deixa triste pensar em entristecer o Espírito Santo. Isso não é algo que eu quero fazer. Romanos 1,18, a ira de Deus está sendo revelada do céu contra toda a iniquidade e maldade das pessoas que suprimem a verdade por sua iniquidade. Eu estou te dizendo, às vezes quando eu vejo certas coisas que as pessoas estão fazendo no mundo hoje. Romanos 5,9, já que agora fomos justificados pelo seu sangue, quanto mais seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Aleluia! Por meio de Cristo, nós somos salvos da ira de Deus. Não sei vocês, mas fico muito feliz com isso. Romanos 2,5, mas por causa de sua teimosia e seu coração impenitente, você está guardando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando seu julgamento justo será revelado. Então haverá um dia em que estaremos diante de Deus e daremos contas de nossas vidas. E, sabe, isso pode ser como... Cara, esse foi um ensino muito sério, viu? Bem, quer saber? Vou te animar. Deus te ama. Você é incrível. Você é talentoso e dotado. É doce, é maravilhoso. Mas ainda precisa prestar atenção nas coisas que Deus disse.